Bom, então, continuando o nosso treinamento, nós vamos pegar aquela requisição 170 que foi feita da argamassa, do porcelanato e do cordão e vamos fazer o processo de suprimentos. Então, a requisição, quando ela é enviada para ser uma cotação, ela vai para o departamento de suprimentos. Ela vai ser delegada a um comprador. Esse processo de delegação ele pode ser automático, quando a gente cadastra um comprador específico para a obra, ou pode ser manual. E nessa segunda forma, alguém do departamento de suprimentos vai ficar responsável por coordenar estas delegações. Então, essa pessoa recebe as requisições e passa para os compradores que vão processar cada uma delas. Então, o primeiro passo depois de uma requisição delegada vai ser o agrupamento dessas requisições. Na verdade, o agrupamento dos itens das requisições. Então, eu vou fazer o papel de comprador agora. Eu estou na obra Lumina Treinamento e entrei na tela de agrupar as requisições. Primeira coisa que o sistema vai pedir é o faturamento. Para esta obra aqui, você vai agrupar as requisições faturadas para quem? Então, eu coloquei Lumina aqui e vieram os itens da minha requisição 170. Eu poderia ter vários itens aqui, de várias requisições. E como que eu faço para agrupar? Eu seleciono os que eu quero, né? O agrupamento aqui significa que eu vou montar um mapa de cotação. Então, eu seleciono os que eu quero e clico em abaixo. O que tiver aqui na parte de baixo da tela é o conteúdo, vai ser o conteúdo do meu mapa de cotação. Então, eu tenho aqui 3 itens. Se eu quisesse tirar um item, eu posso jogar ele para cima. E se eu quiser colocá-lo, eu posso jogar ele para baixo. E poderia estar buscando itens de outras requisições. Eu poderia, por exemplo, devolver itens, né? Não vou comprar o cordão. Ou veio um item aqui, por exemplo, rejunte, mas que tipo, que cor, está faltando informação. Eu posso vir e devolver esse item da requisição e quem fez a requisição recebe um e-mail para que ele possa consertar esses itens e mandar novamente para que possam ser cotados. Então, posso selecionar os itens aqui embaixo para formar um novo mapa de cotação. Eu posso desmembrar ele aqui e jogar ele para cima, então comprar alguns itens só de uma cotação e eu posso devolver. Além disso, quando eu vejo os insumos aqui nessa tela, tudo que veio da tela lá de requisição veio para cá também. Os anexos, as observações vão estar todas aqui. O que mais que eu preciso fazer nessa tela? Eu preciso colocar um grupo de material. Então, vou colocar um grupo de material aqui, que vai ser... Vou escolher aqui o grupo de material chamado... vamos pegar aqui artefatos cerâmicos. Né? Só para poder fazer a simulação. O que acontece quando eu escolho um grupo de material aqui para o meu mapa de cotação? Na tela de cotação, o sistema vai sugerir alguns fornecedores que fornecem esse tipo de material. Então, colocar o artefato cerâmicos aqui e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou salvar a minha operação e ele vai me gerar um número de mapa de cotação. Então, o número do mapa de cotação que ele gerou foi o 54. Então, voltando aqui, depois de ter agrupado as requisições, eu vou entrar na tela de cotação. Então, suprimentos cotação, eu vou ter todos os mapas de cotação da minha obra aqui selecionada. Então, tenho todos os mapas aqui. Tenho o mapa 54 e aqui no mapa 54 eu tenho o grupo de material. Se eu der um duplo clique no grupo de material, eu consigo alterar se eu tivesse errado o grupo na hora que eu montei lá, agrupei a requisição. Então, tenho aqui o mapa 54 para ser cotado. Então, com o mapa selecionado, eu vou clicar no botão cotar e vou começar
a cotação. Então tá. Está aqui o mapa de cotação, aqui o início do mapa de cotação, né? O que ele faz como primeira operação? O sistema vai colocar aqui o fornecedor custos como primeiro fornecedor do mapa. Ou seja, eu tenho aqui os itens da requisição, as quantidades da requisição e os preços unitários, e eu tenho um fornecedor chamado custos, que é um fornecedor hipotético, que vai me servir de referência aqui. Nesse fornecedor eu não consigo fazer nada, né? Eu não consigo alterar nada. Então, eu tenho aqui uma base de comparação. Ele já veio também com aquelas observações. Então, eu tenho aqui que o porcelanato era esse daqui, que a argamassa tinha um desenho também. E se eu imprimir o mapa de cotação, eu já vou ver um mapinha com, agora, né, até agora, apenas um fornecedor. A gente vê aqui que a observação ficou meio grande. Eu posso vir aqui e editar essas observações. Então, vou pegar aqui e vou editar o desenho aqui. Ficou muito grande. Vou pegar um desenho e vou deixar ele menor aqui. Deixar ele bem pequenininho, que é para ficar bonitinho no mapa de cotação. Eu vou pegar o outro aqui também e vou deixar pequenininho. Então, está aqui. Vamos colocar ele aqui. Então, se eu imprimir novamente esse mapa de cotação, ele deve estar mais bonitinho. Está mais bonitinho. E aqui, se eu clicar, ele continua funcionando o hiperlink. Então, tenho aqui meus 3 materiais. Aqui eu tenho o porcelanato e o local de aplicação dele. Eu posso imprimir o mapa de cotação. Né? Quando eu clico em imprimir, ele pergunta se eu quero exibir a locação dos itens. Eu vou colocar aqui não. Ele vai imprimir o meu mapa de cotação sem aquelas linhas. Por que eu posso querer imprimir com os locais de aplicação? Por uma possível aprovação, por exemplo. Uma gerenciadora que quer ver os mapas, onde estão sendo usados, etc. Então, ele tem a possibilidade de imprimir com os códigos da onde ele está sendo alocado. Então, eu tenho aqui custos, é o primeiro fornecedor do meu mapa. Eu vou colocar aqui outros fornecedores. Então, como eu coloco fornecedores no mapa? Venho aqui no botão fornecedor e vou selecionar os fornecedores. Já vieram 2 fornecedores aqui, usina e bloqueio. Quem são eles? São os fornecedores daquele grupo de material que eu escolhi. Então, o sistema sugeriu esses 2. Mas eu posso selecionar fornecedores de todo o meu cadastro. Então, se eu clicar no botão procurar, aqui vieram todos os fornecedores do cadastro. Eu vou colocar aqui um fornecedor, que é uma casa, casa do construtor, e vou colocar a C&C aqui. Vou colocar mais 2 fornecedores. E vou dar um OK. Então, conforme eu vou colocando fornecedores dentro do mapa de cotação, ele vai colocando esses fornecedores aqui em cima. Né? Então, ele coloca em forma de abas, né, no meu pedido. E se eu imprimir o pedido novamente, agora eu tenho 3 fornecedores aqui no mapa. Então, pois bem, o que mais que eu tenho? Vamos explorar primeiro essa parte dos fornecedores e a gente vai para os outros botões. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho como colocar um fornecedor livre. Imagina que eu tenho um fornecedor perto lá da minha obra, que é o depósito da construção. Vamos ver, depósito da construção. Mas eu não quero cadastrar esse fornecedor com todos os detalhes. O nome do contato é o João. E eu tenho o celular dele. Vou colocar um número qualquer. Então, eu tenho aqui como colocar no meu mapa de cotação um fornecedor livre. E o fornecedor livre funciona como se fosse um fornecedor normal. Ele vai aparecer no mapa de cotação. Eu posso pôr preço, figura, posso pôr o que eu quiser aqui. E ele vai participar. A única restrição que o fornecedor de cotação tem, né, o fornecedor de cotação está marcado aqui, é que eu não consigo gerar um pedido para ele. Se for o caso, e ele tiver o melhor preço, e ele tiver as condições necessárias para fornecer, aí eu tenho que cadastrar ele definitivamente no sistema, com o CNPJ correto, endereço, etc., para que ele possa fornecer e eu possa
gerar um pedido para ele. Mas a partir do momento que ele está cadastrado, eu consigo trocar esse fornecedor aqui. Então, estou parado aqui no depósito de construção e eu consigo trocar esse fornecedor se eu precisar. Então, vamos explorar mais um pouquinho essa parte dos fornecedores. O que mais eu posso fazer aqui? Eu posso empurrar um fornecedor de um lado para o outro. Por exemplo, eu quero colocar esse fornecedor lá atrás. Como é um fornecedor de cotação, eu quero que ele apareça aqui por último. Se eu imprimir novamente o mapa de cotação, ele vai estar aqui na última posição. Dá para perceber que esse mapa ele está ocupando a folha inteira aqui. Isso aqui é uma folha A4 no formato paisagem. Então, ele está ocupando a folha inteira. E só cabe em 4 fornecedores. Significa que se eu colocar mais um fornecedor, não vai caber ali. O que o sistema faz? Eu vou colocar mais um fornecedor como um exemplo só. Vamos pegar aqui esse bloqueio aqui. Quando eu coloco mais um fornecedor, o sistema identifica que eu tenho agora 5 fornecedores, tenho mais de 4 na verdade, e ele vai mudar o papel de impressão do mapa. Então ele já mudou para um papel A3 em formato paisagem, onde eu consigo colocar 8 fornecedores. Então tinha os 5 que eu já coloquei e mais 3 espaços. Para efeitos de impressão do mapa, eu só consigo colocar até no máximo 8. E 8 quando eu estiver imprimindo em folha A3. Folha A4 até 4 fornecedores. Para cotação, eu posso colocar quantos eu quiser. Posso colocar 10 fornecedores aqui. O que o sistema vai fazer? Vai imprimir no mapa de cotação apenas os 8 fornecedores que estiverem à esquerda da minha tela aqui. Então, se eu tivesse 10, coloco os 8 primeiros aqui para o lado esquerdo e imprimo o mapa com os 8 que são mais interessantes. Aí. Então, vou tirar esse bloqueio só para a gente voltar para o fornecedor com 4 fornecedores no mapa aqui. Então, já exploramos esses 4 botões aqui. Eu posso colocar um fornecedor, posso excluir, posso colocar um fornecedor livre e posso trocar. Agora, vamos supor que eu precise colocar um fornecedor que não está no meu cadastro de fornecedores, mas eu não quero que ele seja um fornecedor livre. Eu quero que ele seja um fornecedor de verdade. Então, eu vou cadastrar um fornecedor nesse momento. Como eu posso cadastrar um fornecedor? Eu posso vir aqui em Principal, Fornecedor, Fornecedor, ou, está vendo aqui na frente de todas as telas do sistema, aparece um código, FRN, por exemplo, para fornecedores. Esse código aqui, se eu digitar nessa caixinha, FRN, ele vai aparecer a tela de cadastro de fornecedores. Então, tenho aqui todo o meu cadastro de fornecedores. Então, vou colocar cadastrar esse fornecedor. Então, vou cadastrar como novo aqui, pessoa jurídica, física ou outros. Tá? Eu também não consigo fazer cotação para esse outros aqui, então tem que ser uma pessoa física ou jurídica. Ele vai validar o CNPJ ou o CPF. E aí eu vou partir o cadastro dele pelo CNPJ. E clico nesse botãozinho verde aqui. O que ele vai fazer? Ele vai jogar aqui na página da Receita Federal o CNPJ do fornecedor. Então está aqui o CNPJ e eu vou consultar. Então ele pegou lá o cartão CNPJ do fornecedor, leu todos os dados dele, inclusive o endereço, e está fazendo uma pergunta aqui, só para eu verificar se está tudo certo. Vou dar um OK, e ele já trouxe o fornecedor aqui, esse Baralote, Comércio de Materiais de Construção. E eu vou salvar este fornecedor. Então, quando eu for salvar o fornecedor, ele está pedindo aqui pelo menos um grupo de material. Então, eu vou colocar aqui em grupos de material, vamos colocar aquele mesmo grupo que a gente colocou ali, que era o artefatos cerâmicos, né? Só para ele participar do mesmo mapa ali. Eu não precisaria colocar no mesmo mapa, tá? No mesmo grupo, mas só para efeito de exemplo fica mais legal. Então, eu coloquei ele num grupo e ele vai também pedir, eu já vou adiantar aqui, ele vai pedir um contato. Eu não consigo cadastrar um fornecedor sem que eu tenha o nome do contato. Então, eu vou colocar aqui que ele é o Rui Barbosa e ele vai ser vendedor. O e-mail dele é
rui.gmail.com e vamos colocar um telefone aqui para ele. Vamos colocar aqui 021. Tá. Então eu tenho um fornecedor que tem um contato e tem um relacionamento de grupo de material. Ele pode estar relacionado em mais de um. O fornecedor pode fornecer esse tipo de material e outros. Então, vamos supor que ele forneça o artefato e forneça aqui, vamos supor, ferragens. Eu posso colocar aqui os dois. Vou relacionando quantos eu precisar. E vou salvar esse fornecedor aqui. Ele vai me perguntar aqui que tipo de fornecedor ele é. Eu vou falar que ele é de materiais e equipamentos. E eu vou falar que ele não precisa ser qualificado. Então, ótimo. Estou com o meu fornecedor cadastrado novo aqui no sistema e vou usá-lo no mapa. Depois que eu cadastro o fornecedor ele precisa ser liberado, né? Algumas pessoas do departamento de suprimentos vão ter permissão para cadastrar fornecedores liberados. Outras não. Outras vão ter que cadastrar o fornecedor e o fornecedor cai na tela de alguém de suprimentos para que ele possa ser liberado. Então, aquele fornecedor que eu acabei de cadastrar, o Balarote, ele está aqui, ele está aguardando a aprovação dos suprimentos. Eu vou clicar nele aqui e vou aprovar. Se eu tentar usar esse fornecedor no mapa sem estar aprovado, ele não vai deixar. Então, vou aprovar esse fornecedor aqui, e aí ele está como um fornecedor aprovado que eu posso usar no mapa. Então, voltei para o meu mapa, né? E eu posso colocar esse Balarote como um novo fornecedor, ou eu posso trocar, por exemplo, esse depósito da construção pelo Balarote. Então, vou clicar aqui. Ele já veio na primeira tela do sistema, porque ele está no mesmo grupo de fornecimento do mapa de cotação. E eu vou selecionar o fornecedor aqui. Vou dar um OK. Ele vai trocar o Balarote pelo o depósito lá pelo Balarote. Se eu imprimir o mapa, ele vai estar como um fornecedor no meu mapa aqui. Então, voltando aqui na tela de cotação, a gente colocou fornecedor, a gente excluiu, a gente criou um fornecedor livre e a gente trocou por um fornecedor real que a gente acabou de cadastrar. O que mais dá para fazer nessa tela de cotação? Eu vou colocar agora o seguinte, vamos pular um pedacinho aqui, esse pedaço desses botões do meio aqui e vamos para os itens. Imagine que eu tenho um pedido aqui, eu tenho um mapa de cotação e faltou um item na hora que eu estou cotando. Na hora que eu cotei esse porcelanato, eu lembrei, eu como comprador, ou o fornecedor me avisou, ou algo aconteceu, mas eu lembrei, né, que eu preciso comprar aqui o espaçador. Né? Então, venho aqui em item, eu posso vir aqui e selecionar um material do meu cadastro. Então, tenho aqui espaçador para revestimento cerâmico. Vamos supor que eu precise desse espaçador e eu precise de 3.000 peças. Então, vou colocar o espaçador aqui e coloquei no meu mapa de cotação. O próprio comprador pode fazer isso. Está vendo que ele veio com um itemzinho aqui, com uma bolinha, com esse sinalzinho de mais, porque é um item que eu coloquei agora, dentro do mapa. Né? Ele não veio na requisição. Então, óbvio, se eu vier em custos, esse item aqui não tem meta, não tem meta de preço, porque ele não veio da requisição. Então, vou voltar aqui nos meus fornecedores e eu coloquei um item livre. Eu coloquei um item do cadastro. Eu posso também colocar um item que tenha vindo de outra requisição. Por exemplo, imagine que ao invés de eu colocar o espaçador diretamente no meu mapa, eu tenho avisado a pessoa que fez a requisição, falar, falta a requisição do espaçador, porque eu não quero que aconteça isso. Eu não quero que aconteça de ter um item no mapa que eu não tenha meta. Né? Porque quem vai aprovar isso aqui vai olhar e vai falar, ué, mas qual é a meta desse item? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso contactar a pessoa que fez a requisição e falar, me manda uma requisição com os espaçadores. Porque quando ele fizer a requisição lá pela WBS, pela
visão executiva lá do projeto, ele vai colocar a quantidade e vai colocar o valor meta que eu tenho para comprar esse espaçador. E aí eu consigo inserir itens não do cadastro, mas de outras requisições que estiverem com itens aguardando aprovação, aguardando cotação. Não tem nenhum aqui, mas teria aqui, seria o caso de eu selecionar e dar um OK. E um outro tipo de item que eu posso colocar aqui é o seguinte: imagine que eu tenho um item que não tem no cadastro e também não veio numa requisição. Eu posso criar um item livre. Por exemplo, eu já inventei um que era o cordão elástico. Vamos inventar um outro aqui. Vamos colocar aqui que eu preciso de um limpador de rejunte para porcelanato. A unidade dele vamos colocar aqui unidade mesmo. E vou colocar que ele é um material aplicado à produção. Então, material ligado à produção. Tá? E eu vou colocar a quantidade que faltou aqui, vou colocar que eu preciso de 10 unidades dele. Quando eu coloquei o material livre, ele veio aqui de uma maneira diferente também. Ele é um lapisinho e também ele não tem o valor meta aqui, porque eu acabei de colocar ele no mapa. Mas assim, a ideia é que o processo ele flua sempre num sentido, que ele flua para frente. E para que isso aconteça, o comprador ele precisa ter um certo grau de liberdade para mudar esse mapa de cotação aqui. Então eu coloquei aqui os 3 itens que vieram da requisição, um item livre do cadastro, um item novo do cadastro e um item livre digitado aqui no sistema. E aí, então, eu mexi aqui, eu alterei os itens, eu alterei meu mapa usando os botões aqui para manipular os itens. O que mais eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte: imagine que tem um item, por exemplo, esse cordão elástico, que eu não quero comprar, ou que não está bem especificado, ou que eu não precise comprar. Eu venho aqui e posso devolver esse item aqui para a requisição. Então, ele volta lá para trás, para quem fez a requisição, para a pessoa cancelar ou mudar a descrição, etc. Ou eu posso voltar esse item para o agrupamento. Aquela mesma tela que eu agrupei esse mapa, ele volta para lá, para que eu possa agrupar ele em outro mapa com outros itens ou sozinho em um outro mapa de cotação. Então, vamos devolver esse item aqui, o cordão, eu vou devolver ele para agrupamento. Você tem certeza que deseja devolver o item selecionado? O item estará disponível para ser agrupado novamente na tela de agrupamento. Vou colocar aqui sim. Ótimo. Ele veio aqui, tirou aquele item 2, que era o cordão, e já renumerou os itens que eu tenho no mapa. Então, a gente explorou esses 4 botões. O item livre, o item novo, que pode vir ou do cadastro de materiais ou de uma outra requisição. Está vendo que eu voltei o item cordão? Ele está lá na tela de agrupamento. Então, é como se ele tivesse ali de uma outra requisição que eu pudesse puxar para esse mapa. Na verdade, é da mesma requisição, mas essa é a ideia. Ele está parado lá e eu posso puxar para cá. Eu tenho o item livre, que ele não vem nem do cadastro nem de uma requisição, é um item que eu digito aqui. E eu tenho como devolver um item para a requisição ou para a tela de agrupamento. E eu posso também alterar a ordem dos itens. Eu quero colocar esse item aqui embaixo. Por exemplo, eu tenho um frete, eu quero que ele saia lá embaixo. Tem uma consultoria, eu quero que saia lá embaixo. E assim por diante. Então, explorei esses 4 botõezinhos aqui e mais a ordenação. O que mais a gente tem aqui no mapa de cotação? Então, vamos agora colocar preços nesse mapa aqui. Então, eu estou no fornecedor C&C, certo? Ele tem aqui um contato, e ele tem aqui telefone, tem tudo. O que eu posso fazer quando o fornecedor está completinho assim? Eu posso marcar esses itens aqui e pedir uma cotação. Como que eu marco? Está vendo que eu tenho 2 colunas aqui? Essa é uma cartinha, que parece um e-mail, e essa é um checkbox aqui, que é quando eu vou selecionar para compra. Vamos passar esses itens como
uma cotação para o Alexandre ali. Então, eu vou vir aqui, eu posso selecionar um por um. Por exemplo, pode ser que eu não queira que ele me dê preço para todos os itens. Então, eu seleciono só os que eu quero. Eu não quero que ele me dê preço, por exemplo, para o espaçador. Então, eu seleciono só esses itens. Ou posso selecionar todos e mandar por e-mail. Se eu quiser selecionar todos de uma vez, eu tenho aqui, ó, marcar todos para comprar, desmarcar todos para comprar. Marcar todos para e-mail, desmarcar todos para e-mail. Porque posso ter uma lista muito grande aqui. Então, se eu desmarcar todos, ele desmarcou aqui. E eu posso marcar todos por e-mail. Ele vai marcar todos que eu precisar aqui. E aí vou gerar o e-mail para este fornecedor. Eu posso usar o recurso do e-mail para duas coisas. Eu posso usar o recurso do e-mail tanto para pegar os preços do fornecedor, quanto para confirmar os preços. Então, ele está perguntando, você deseja exibir os preços do fornecedor? Nesse momento aqui, não. Mas eu poderia, depois de fechada a cotação com o fornecedor, mandar mais uma vez o e-mail e pedir uma confirmação daqueles preços lá. Então, quando eu mando um e-mail pelo sistema, o que ele vai fazer? Vai colocar o logo da empresa, um texto padrão aqui que a gente pode personalizar para cada empresa que for usar o sistema, e ele vai colocar aqui dentro já aquela cotação. Então, eu tenho a cotação e tem os dados aqui que eu preciso que ele preencha, que são os preços. E a cotação vai vir de duas maneiras. Ela vai vir em Excel também. Se eu quiser que ele veja a minha cotação e ele use essa cotação para colocar preço, ela vai no formato de Excel. Então, eu vou querer aqui que o meu e-mail saia com todos os detalhes que eu estou fazendo na cotação. Então, na nossa simulação aqui, não apareceu, né, quando eu mandei por e-mail, os desenhos aqui, as observações que a gente colocou. Então, eu vou colocar aqui para o item do mapa de cotação, né? Na verdade, essa observação está no fornecedor aqui, ó, observação do fornecedor. Eu vou colocar para o item também essa observação, porque daí ela fica uma observação padrão para o mapa, e quando eu mandar esta observação para ele, eu mandar o e-mail, elas vão sair juntas. Então, eu estou fazendo uma mudança aqui no meu mapa e estou tirando as observações aqui do custos e estou colocando no item. O que significa isso em termos de mapa de cotação? Eu estou copiando, né, na verdade. Eu peguei as observações que vieram aqui no custos e copiei para o item. Então, quando eu copio para o item, ele fica aqui na primeira coluna aqui do mapa de cotação. E é uma observação que vale para todos os fornecedores do mapa, né? Ela está repetindo aqui, eu posso tirar essa observação daqui, do fornecedor. Então, vou limpar aqui o fornecedor custos. E quando eu imprimir meu mapa novamente, ele vai ficar mais interessante. Ele vai ficar com uma observação padrão aqui, que vai valer para todos os fornecedores. E aí eu vou voltar aqui no meu fornecedor CIC e vou reenviar este e-mail. E agora, como ele tem observações no item do mapa, se eu entrar aqui em cotação, eu vou ver que as informações que vão sair lá para ele cotar vão ser exatamente aquelas que a gente colocou no nosso mapa. Então, está aqui o e-mail, e aí eu posso mandar por e-mail desde que o fornecedor tenha e-mail cadastrado. Então, vou colocar os preços no mapa de cotação agora. Como funciona a parte dos preços? Eu tenho aqui as quantidades e eu edito os preços. Então, vamos supor que o porcelanato custe 35 na CIC, a argamassa custe, vou colocar aqui que custa, o saco de 15 quilos custa 25, então eu posso pôr o preço unitário aqui e o preço por aqui, 25. Eu quero que o limpador de rejunte aqui custe R$17 a unidade e o espaçador ele vai custar R$42 por 1.000 unidades, né? Então, um saco com 1.000 custa R$42. Então, coloquei os preços para a CIC. E vou colocar os preços para os outros aqui. Então, vou colocar que aqui custa 31,
que a argamassa custa, aqui não vou colocar preço por, vou colocar que a argamassa custa 1,20 o quilo, que o limpador para rejunte custa 22 e que o espaçador custa R$60, 1.000 unidades. E vou colocar o outro preço aqui da Balarote. Vamos colocar aqui R$40. A argamassa vai custar 1,10. Opa, 1,10. O limpador vai custar 12 e o espaçador vai custar 37 por 1.000. Então, coloquei preços aqui no meu mapa de cotação. Se eu imprimir esse mapa de cotação, ele já vai sair preenchido com uma série de preços. O que aconteceu aqui? O mapa está pintando de verde quem tem os melhores preços unitários. Então, em verdinho aqui, esse tem 31, esse aqui é 40, é 35. Então, esse aqui ficou com o melhor preço unitário. E esse aqui tem os 3 outros melhores preços. E o que mais eu tenho aqui no mapa de cotação? Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma coluna chamada melhor preço. Então, o que faz a coluna melhor preço? Preço ótimo aqui. Ó. Ele entra como um fornecedor, como se fosse o fornecedor de custos. Eu vou jogar esse fornecedor preço ótimo lá para a última posição. Ele está aqui. Então, o fornecedor preço ótimo, ele vai fazer uma simulação como se ele tivesse o melhor preço de cada um dos fornecedores do mapa. Então, se eu imprimir de novo esse mapa de cotação, eu vou ver que o meu fornecedor preço ótimo teria aqui um valor de 27.929. E qualquer compra que eu fizer nos outros fornecedores, eu vou estar gastando mais ou menos aqui, dependendo do que eu selecionar. Quando eu copiei o fornecedor preço ótimo, ele também copiou as observações. Eu posso tirar se eu quiser. Eu também posso colocar no mapa de cotação uma coluna de análise, na verdade. O melhor preço eu coloco um fornecedor e eu coloco a coluna de análise. O que é a coluna de análise? Então, quando eu coloco a coluna de análise aqui, o que vai acontecer? Vão aparecer essas informações a mais aqui. Então, vamos lá. O que ela está dizendo? Eu tenho aqui o meu porcelanato e eu tenho um preço unitário que eu estou cotando, que eu peguei da C&C, de R$ 35,00 o metro quadrado. Eu tenho um preço unitário da requisição de R$ 30,00. Então, na requisição eu tinha 30, que era a minha meta. E eu tenho uma quantidade na requisição de 858. Eu estou cotando 858 também. O meu preço é o segundo melhor preço. Está vendo que ele está marcado como segundo? E ele está R$ 4,00 acima. Porque o meu melhor preço que eu tenho é o de 31. Se eu quiser saber, bom, e quem é o de 31, eu posso vir aqui na análise e colocar aqui embaixo aqui também análise, e eu vou ver, ó, o melhor preço de 31, está vendo que ele está em primeiro aqui? É o da casa do construtor. E o seu preço, o preço da C&C, é o segundo aqui, com R$ 4,00 a mais. E eu consigo ver essa análise para cada um dos itens. Então, argamassa, eu mudei para argamassa aqui, ele está falando, ó, a argamassa da C&C tem o terceiro melhor preço, com mais 57 centavos de diferença. E aqui, ó, se eu quiser ver o preço dos outros, eu tenho aqui que o da Balarote é 1,10, o da Casa do Construtor é 1,20 e o da C&C, que é o que eu estou analisando, é 1,67. E assim vai. A coluna de análise serve para que eu possa comparar os preços que eu tenho aqui com os preços da requisição e com os outros fornecedores. Na linha, ele vai mostrar para mim uma situação do próprio preço com os outros fornecedores, e aqui embaixo ele compara todos os fornecedores com o fornecedor que eu estou selecionado. Se eu mudar de fornecedor, é a mesma coisa. Ele vai falar aqui quais são os preços dele, e aqui embaixo ele compara com os outros fornecedores. Veja que esse fornecedor aqui, o melhor preço dele é o de porcelanato, por isso já veio em verde. E o Balarote, que a gente fez a outra simulação, tem os 3 melhores preços dos 3 itens aí. Então, eu consigo rapidamente aqui ver como que está a situação
de cada um desses fornecedores. Vou voltar para a casa da construção, aqui, casa e construção, e vamos fazer mais algumas análises aqui do meu mapa. Então, eu já explorei aqui os fornecedores, o e-mail, o deslocamento dos fornecedores aqui nas abas, a meta, que é o preço meta, que é o custos aqui, o melhor preço, que é o preço ótimo, e agora a gente habilitou a coluna de análise, que eu consigo ver como que estão os meus preços em função dos preços dos outros e ter uma comparação. Tem um outro recurso no mapa de cotação que é o seguinte, últimos preços. Então, conforme eu paro aqui no mapa de cotação e eu navego entre os itens do meu mapa de cotação, eu consigo ver aonde aquele material ele foi comprado e em que obra, né? Então, tenho aqui, por exemplo, se eu parar em porcelanato, várias outras compras desse tipo de porcelanato com preço. Então, eu posso conferir aqui ou comparar com o preço de uma outra obra. Então, se eu quiser aqui, eu vejo o preço, e se eu quiser aqui, eu vejo, por exemplo, a cotação ou o pedido. Então, se eu quiser aqui, eu clico e vejo o pedido, né? Ele vai abrir o pedido da outra obra lá. Esse é o pedido que não é a última revisão, mas não tem problema. Eu tenho aqui, né, da onde que veio, já dá para ter uma ideia, né, as observações, etc. E aí, eu tenho também o mapa de cotação, se eu quiser. Eu abro o mapa de cotação e vejo aqui qual foi a cotação feita para aquele pedido. Vamos pegar uma outra cotação aqui, vamos ver se tem algo com mais fornecedores. Vou pegar essa aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Esse aqui tem mais fornecedores. Tá? Então, eu tenho aqui como comparar outros mapas de cotação, outros pedidos e saber se eu estou comprando da melhor forma possível. Então, essa é aqui a parte de últimos preços do mapa de cotação. É uma guia que fica aqui embaixo. A gente mostrou a análise, que eu movo aqui de item e ele vai me mostrar a comparação desse item com os outros fornecedores, os últimos preços, e agora eu tenho uma guia de informação. O que são essas informações? Condição de pagamento para cada um dos fornecedores do meu mapa e a forma de entrega. Então, vou colocar aqui que a condição de pagamento e a forma de entrega, vou preencher para cada um deles. Aonde vão aparecer essas informações? Deixa eu colocar elas aqui. Eu vou tirar esse preço ótimo daqui, eu não quero mais ele. Eu vou arrancar esse fornecedor, só para a gente poder voltar para os 4 fornecedores no mapa lá e ficar um mapinha em formato A4. Então, se eu coloquei as condições de pagamento lá e de entrega, deixa eu imprimir sem a alocação para ficar menorzinho aqui. Onde que elas vão aparecer? Elas vão aparecer aqui, ó. Condição, prazo de entrega, né, que eu preenchi para cada um deles, e a condição de pagamento aqui, tá? Então, esta é a parte ali de baixo das informações. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho aqui, nas informações, eu tenho observações do fornecedor. Então, eu vou colocar aqui, a gente está no fornecedor C&C, vou colocar aqui, observações da C&C. Casa do construtor, observações da casa do construtor. E assim por diante. Observações da Balarote. Essas observações vão sair aqui embaixo do mapa e é um campo que pode ter bastante utilidade, porque é uma observação específica do fornecedor. Eu tenho as observações específicas do item, né? Se eu quiser aqui vir em porcelanato, em argamassa e colocar uma observação, posso colocar para o item, por exemplo. Vou colocar aqui, a argamassa não vamos colocar aqui, é da quartzolite, por exemplo. Então, é uma observação do item. Se eu imprimir o mapa,
ela vai aparecer embaixo do item aqui. A argamassa é da quartzolite, mas a observação do fornecedor está aqui embaixo. Então, é um campo de observação bem útil. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho uma observação do comprador. Então, por exemplo, eu venho aqui e vou falar. A observação do comprador vai ficar embaixo do mapa. Então, vale para o mapa inteiro e para todos os fornecedores. O melhor preço é da Balarote. Entretanto, devido ao prazo curto de entrega, vamos optar pela compra na CIC. Então, eu vou colocar essa observação aqui e posso fazer aquilo que eu quiser. Eu quero, é uma observação muito importante, eu quero que ela saia aqui em vermelho, por exemplo, negrito. Então, vou colocar a observação. E aonde vão sair essas observações? Vamos imprimir o mapa de novo e elas vão sair aqui. Ó. Então, observações, condições de contratação, observações vão sair aqui embaixo. Então, uma observação que vale para o mapa todo. Né? Que mais que a gente tem aqui de informações? Então, análise a gente já passou, últimos preços a gente já passou, arquivos. Quando eu faço uma requisição que eu coloquei arquivos, os arquivos da requisição, ó, arquivos vindos da requisição, eles estão aqui, disponíveis para eu colocar, por exemplo, no mapa, e falar também que esse arquivo eu quero que saia no pedido, quando ele for emitido. Então, eu posso reaproveitar os arquivos que vieram na requisição, posso colocar no mapa e posso colocar no pedido. E eu posso colocar outros arquivos aqui. Se eu clicar, ele vai abrir para mim a telinha de seleção de arquivos. Então, se eu tivesse algum outro arquivo, poderia ter colocado eles aqui. Não vou colocar mais nenhum, já tem os arquivos que são necessários aqui. A outra guia aqui embaixo é uma guia chamada requisições. Esse mapa eu posso ter juntado de várias requisições, ele pode ter vindo de vários lugares, mas aqui estão todas as requisições que deram origem a esse mapa de cotação aqui. Se eu quiser ver a requisição, eu dou um duplo clique aqui e vou ver a requisição como ela foi emitida lá, por quem foi emitida, etc, etc, e todas as observações da requisição que eu precisar para completar o meu mapa de cotação aqui. Eu tenho uma aba aqui que chama Carta Convite. O que é a carta convite? Eu posso cadastrar um texto para cada um dos fornecedores, para cada uma das obras que eu tenho no sistema, que é uma carta convite modelo. Por exemplo, vamos cadastrar um texto aqui para a carta convite. Então, a gente poderia colocar aqui: convidamos Vossa Senhoria a apresentarem a proposta de fornecimento e assim por diante. E vou colocando o texto aqui. Eu posso cadastrar esse texto por obra. Então, quando eu chegar nessa tela de cotação, ele já vai vir pronto o texto e eu só altero alguma coisinha que eu precisar. Então, depois de colocado o texto da carta convite, ele vai sair aqui. Né? A hora que eu mando o e-mail para o fornecedor, ele vai sair dentro do documento aqui de cotação. Então, vão vir todas as informações que já tinham lá, né? E mais as observações aqui da carta convite. Uma coisa muito importante aqui, ó, é o seguinte: aquela observação que eu coloquei do comprador, né? Eu coloquei aqui de uma forma meio indevida, porque ó, o melhor preço é da Bariloche, não sei, é uma observação que está saindo dentro da cotação. Existe um campo aqui no sistema, até foi bom colocar esta observação no lugar errado, porque assim, eu coloquei ela aqui, observações do comprador. Então, eu vou tirar essa observação daqui, ó, vou tirar ela daqui,
e vou colocar ela aqui, ó, dentro de observações internas para aprovação. Eu coloquei a observação sem querer no lugar errado, mas serviu como um bom exemplo de onde saem essas observações. Então, mudei a observação de lugar aqui. Se eu imprimir o mapa de cotação, eu vou ter aqui o mesmo mapa, tal, e aqui eu vou ter a observação. O melhor preço é da Ballarotti, entretanto, falando do prazo lá, e é uma observação que vale para o mapa interna da empresa. Uma observação interna, aqui, internas para aprovação. Se eu mandar gerar novamente o e-mail, vamos colocar aqui o e-mail novamente, esta observação que é interna aqui, ela não sai na carta convite aqui. Então, a carta convite agora vai sair só aquele texto que eu coloquei, mas se eu quiser que saia uma observação específica aqui do comprador, eu posso colocar ela aqui, mas assim, eu tenho que colocar uma observação, vamos colocar uma observação da qualidade, por exemplo. Imagina que eu queira que tenha uma observação da qualidade aqui. Então, vou pegar aqui, não sei se tem revestimento, alguma coisa assim. Argamassa. Vamos supor que existisse aí uma observação de argamassa que eu quisesse que saísse lá, né? Então, vou colocar aqui qualquer coisinha, vou colocar uma cor diferente, só para mostrar onde que ela vai aparecer lá. Então, tem uma observação de argamassa. Essas observações do comprador, elas saem no mapa também, né? E essas vão sair dentro da carta de cotação. Então, aqui, as observações do comprador, as observações internas do mapa de cotação, e quando eu vier e for gerar novamente aqui o e-mail, né? Eu vou gerar sem o preço, essas observações sim vão para a cotação, e as internas vão ficar no nível aí do mapa de cotação. Então, tenho aqui as observações e aqui eu tenho as observações que eu coloquei lá e concatenado o texto da carta convite, que pode ser um texto padrão por obra e a gente só customiza ele nessa tela. Então nós exploramos aqui, nós exploramos a carta convite e também exploramos aqui as observações internas para aprovação. E tem uma outra aba aqui que são as observações do item que a gente já explorou. Eu posso colocar figura, hiperlink, etc. E aqui vale para o item, né? Neste lado esquerdo aqui vale as observações do item do mapa. Então, vou pegar aqui espaçador. Vou editar aqui, ó. Observações do item, né? Observações do item aqui, ó. E aqui eu vou colocar como observações do fornecedor. Observações do fornecedor. Então, quando eu faço isso daqui, se eu imprimir o mapa de cotação, você vai ver que a observação do item sai na coluna esquerda aqui, que é uma observação que vale para o item e para todos os fornecedores, e a observação do fornecedor vai sair embaixo de cada um dos fornecedores. Então, se eu mudar de fornecedor agora, então eu tenho a observação do item e a observação do fornecedor. Se eu mudar de fornecedor, a observação do item mantém, né, porque é o do item do mapa, e a observação do fornecedor, esse cara aqui, esse casa do construtor, estava em branco. Eu posso colocar a observação novamente. E aí eu tenho as observações contratuais do pedido, que são aquelas observações padrão que estão associadas à obra, então cada obra pode ter o seu próprio padrão, e que eu vou vir aqui no mapa de cotação e customizar essa observação para o meu mapa aqui. Então, geralmente, a gente vai deixar em amarelo ou qualquer cor desse tipo, assim, os pontos onde eu tenho que vir aqui e colocar as informações referentes ao pedido que vai ser originado a partir desse casa do construtor aqui. Então, essas são as observações contratuais do pedido. E aí eu tenho outras informações, que são as informações adicionais. São textos que vão sair lá no pedido, mas que são só informações. Uma outra coisa importante aqui é o seguinte: faturamentos e endereços. Quando eu peguei essa requisição, né,
esta requisição ela veio faturada contra a Lumina, né? Que era o faturamento original que eu queria lá. O que pode acontecer? Pode acontecer que vamos supor o seguinte, imagina que eu vou faturar algo para o meu cliente, e aí, conversando com o fornecedor, ele fala, bom, eu faturo contra a empresa, mas eu não faturo contra esse cliente. Então, aqui nessa tela, o comprador consegue mudar o faturamento. Então, vamos supor que eu queira mudar o faturamento da casa do construtor, eu queira mudar para o condomínio, né, que é o outro faturamento que eu tenho aqui. Então, eu tenho meu mapa de cotação com um fornecedor faturado contra a Lumina e o outro contra o cliente. Eu posso ter várias combinações. Eu poderia, por exemplo, comprar todos o porcelanato faturado contra o cliente e aqui o restante faturado contra a Lumina, etc. E eu posso fazer as composições de compra que eu quiser. Por exemplo, eu quero comprar, vamos supor o seguinte, eu vou comprar esses dois primeiros itens da 6C e eu vou comprar os outros dois itens, né? Vou selecionar para compra aqui, os outros dois itens da casa do construtor. Eu vou tirar a coluna de análise aqui para o mapa ficar mais bonitinho. Então, tenho aqui dois selecionados para compra da casa do construtor e dois da 6C. Se eu imprimir o meu mapa de novo, eu vou ver que eu tenho agora, deixa eu imprimir ele sem alocação, só para ele ficar um pouquinho menor. Vou imprimir ele de novo aqui. Eu vou ver que eu tenho agora um mapa, onde eu tenho aqui em laranja, o mapa está dizendo que esse fornecedor, esse item desse fornecedor, ele está selecionado para compra, né? E em verde eu tenho os melhores preços. Então eu posso fazer a combinação que eu quiser. Eu posso, por exemplo, comprar o mesmo item de dois fornecedores. Vamos supor que esse balarote aqui, né? Esse balarote aqui tenha, vamos pegar aqui, esse aqui está com 31 o preço, né? E esse aqui está com 35. Vamos supor que eu queira comprar 500 metros quadrados desse fornecedor, porque ele tem só 500, né? Então vou comprar R$31. Eu posso comprar os outros 358 daqui a 35. Então, neste caso aqui, eu vou ter um mapa de cotação com dois fornecedores entregando o mesmo material, mas só que um tem o preço de 31, só que só tem 500 metros quadrados, e o outro o preço é de 35, e eu vou comprar o restante. E eu posso ter faturamentos diferentes, e eu posso comprar de vários fornecedores que eu precisar. Eu posso, inclusive, colocar, se eu precisar, mais uma vez o mesmo fornecedor aqui, e colocar, por exemplo, outros preços de uma outra linha de porcelanato, de uma outra linha de argamassa ou de metais sanitários, sei lá, do produto que ele estiver fornecendo, para comparar. Então eu tenho aqui a linha original aí que foi requisitada, que é aquele tipo de porcelanato, e o mesmo fornecedor na coluna do lado aqui, com os itens, só que de uma linha alternativa, de uma outra linha de produtos que possa ser compatível com o que eu estou comprando, mas que tenha talvez um preço mais competitivo. Então eu consigo fazer praticamente qualquer combinação dentro da tela de mapa de cotação. E finalmente aqui, a última guia do processo aqui de cotação é a guia de informações contratuais, que vai me dizer o quê? Para esse pedido aqui que eu vou soltar da casa e construção, um pedido de 14 mil, né? Eu vou ter algum limite de fornecimento direto? O que seria o limite de fornecimento direto? Não vai se aplicar aqui a esse tipo de pedido, mas se aplica a pedidos, por exemplo, de fornecimentos de serviço. Por exemplo, uma instaladora, né? A instaladora tem um pedido aqui de 1 milhão, e aí eu vou ter o seguinte, eu vou falar aqui daquele 1 milhão, eu vou ter um limite de R$300 mil de faturamento direto,
por exemplo, o cabo vai ser comprado diretamente da Pirelli, as tomadas diretamente da Piau e assim por diante. E esses materiais comprados diretamente, eu vou usar o próprio pedido da instaladora para que eu possa medir esses materiais, receber as notas fiscais. Então, eu usaria aqui a parte de o campo de fornecimento direto. Em outra parte do sistema, eu defino para o limite de fornecimento direto quem são os fornecedores e qual o limite de cada um deles. Então, não é um limite que fica solto no ar, é um limite que eu vou definir quem são os participantes. Além disso, para o mapa de cotação, eu posso falar se ele vai ter retenção contratual, né? Por exemplo, também não se aplica um mapa de material, mas se fosse de serviço, eu posso falar que ele teria 5%, por exemplo, de retenção contratual em cada nota fiscal. Não é o caso aqui, vou deixar 0. As observações da retenção, por exemplo, eu posso dizer que a retenção será aplicada apenas nas notas de serviço, ou apenas na parte de serviço, né, referente a serviços da nota fiscal, etc. E aí eu posso colocar também que desse mapa de cotação eu quero que 50% seja material e 50% seja serviço, né? Nenhum desses campos aqui se aplica a esse modelo aqui, a esse exemplo que a gente está fazendo, mas são campos que servem para isso. Então, aqui agora eu tenho um mapa de cotação que está teoricamente finalizado. Eu tenho preço em todos os materiais, eu coloquei material livre, eu coloquei fornecedor, eu troquei fornecedor. Agora eu vou finalizar esse mapa aqui. Toda vez que o mapa estiver pronto, numa situação que não vai ser mais mexida, eu finalizo o mapa. O que significa finalizar? Significa congelar o mapa para que ele possa ser aprovado por outras pessoas, né? Então, se alguém vai aprovar esse mapa, eu não posso voltar nesse mapa e mudar, nem trocar o fornecedor, nem trocar o preço, nada. Ele vai estar congelado, né? Então, assim que o mapa tiver feito e tiver finalizado aqui, eu vou clicar no botão finalizar. Então, clico ele aqui, ó, ele está perguntando, você deseja finalizar a cotação? Ela será enviada para aprovação do gerente. Então, vou colocar sim aqui. E aí eu posso colocar uma observação para quem vai aprovar esse mapa, para que ele tenha alguma informação adicional nesse momento, né? A pessoa vai receber um e-mail, a pessoa que tem que aprovar esse mapa vai receber um e-mail. E essa observação vai junto. Então, ele está aguardando a liberação de gerência. O mapa de cotação ele pode ter aprovação, né, da gerência e do diretor ou não. Aí a gente pode configurar o sistema. Eu posso configurar o mapa de cotação para ter a aprovação e depois ter a aprovação do pedido. Ou eu posso configurar o sistema para que o mapa de cotação não tenha aprovação e já saia um pedido aguardando a aprovação de um diretor ou de alguém de suprimentos. Então, nesse caso aqui, eu finalizei e eu vou liberar esse mapa pela gerência de suprimentos. Então, estava aqui, liberação de cotação gerente. Deve estar nesta tela aqui, aquele mapa que a gente está fazendo, que é o mapa de artefatos cerâmicos. Então, a pessoa que for responsável pela aprovação vai vir aqui reprovar, aprovar, pode ver o mapa também, e como nas outras telas lá, esse fluxo de aprovação vai ter um caminho. Ele tem 2 níveis de aprovação, que, volto a dizer, são personalizáveis. Agora ele está aguardando a aprovação da diretoria. Então, venho aqui, aprovação de cotação do diretor. O mesmo mapa deve ter aparecido aqui, era o mapa 54. Né? Como tem vários aqui, vamos pegar a obra Lumina e vamos pegar o mapa 54 e vou aprovar. Todo esse workflow de aprovação, ele por trás dele tem um workflow de e-mails. Então, as pessoas vão recebendo e-mails aqui. E aí, o comprador, depois que o mapa foi aprovado, ele recebe e-mail. Vou atualizar a tela aqui. Né? O status do mapa aqui está liberado pela diretoria. E eu vou vir aqui como comprador e criar os pedidos. Então, vou criar o pedido aqui para casa, para C e C. Né? Ele, de novo, na hora que eu estou
emitindo o pedido, ele mostra essa telinha só para, se eu esqueci de colocar algum desses valores, conseguir colocar o valor agora. Eu vou deixar do jeito que está. E eu vou emitir o pedido. Então, agora ele vai exibir o pedido que eu estou emitindo. Então, está aqui o pedido, é o da C e C, e está aqui os itens que a gente cotou, né? Com as observações, etc, etc. Esse mapa aqui deu origem a 2 pedidos. Aquele pedido da C e C e o outro pedido aqui, que era da casa do construtor, que tinham outros itens e que, na verdade, esse pedido estava faturado, inclusive, para outro faturamento. Então, se eu vier aqui, eu vou ter aqui o faturamento desse aqui, era para o condomínio do shopping, e o outro era para a própria Lumina. Nesse caso aqui, nesta simulação, o sistema está parametrizado para que o pedido saia aprovado. A gente pode configurar o workflow do jeito que quiser. Que o pedido não saia aprovado e tenha aprovação de diretor, de gerente. O workflow é configurável. O que a gente precisava mostrar nessa parte do treinamento era a tela de cotação, né? Então, a tela de cotação funciona como foi demonstrado agora.